Boa noite, queridos. Eu quero convidá-los para que possam estar abrindo as suas Bíblias em Efésios 4. Efésios 4, versículo 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16. Nós leremos todos a uma só voz, mesmo assentados. Quero convidá-los para que façamos essa leitura juntos. 2 versículos apenas, Efésios 4, 15 e 16. Leiamos a palavra de Deus. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que temos de te servir, de estar na tua casa nessa tarde maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor, por essa igreja que aqui congrega. O Senhor esteja abençoando para que possa crescer na pregação do teu evangelho, testemunhando de Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém. Seguindo a verdade em amor. Meus irmãos, Paulo escreve essa carta aos Efésios e ele traz um contexto de infantilidade, quando ele trata os cristãos daquela igreja como crianças, como meninos que ficam andando de um lado para o outro, fazendo algazarras, bagunçando e sempre brincando e que nunca crescem. Só que ele está falando de um crescimento espiritual que aquela igreja até então não tinha. E alguns irmãos estavam perdendo o foco da verdade e também desse amor. É muito fácil dizer a verdade sem amar. Você fala a verdade e alguns chegam a dizer que fala a verdade nua e crua, doa a quem doer. E não pode ser bem assim. E amar também, sem dizer a verdade, também traz prejuízos. E esse texto, ele procura demonstrar, trazer como verdade em amor e amor em verdade precisam estar sempre juntas, precisam andar juntas. O texto ele inicia com uma conjunção aí, que a gente chama de conjunção adversativa, que é o mas, né? É aquele caso de quando alguém te faz uma promessa, quando o pai chama o filho para conversar e dá a ele ali alguns benefícios e no final de tudo ele fala assim, mas aí vem aí muitas coisas adiante que muitos filhos falam, então não precisa. Esse mais ele traz muitas coisas. Isso nos dá a ideia de que o pensamento de Paulo está diretamente ligado ao texto anterior, falando exatamente sobre o crescer. E aqui ele está falando de crescimento espiritual, crescer em Cristo. Ele fala dos dons, ele fala da necessidade do corpo de amadurecer. Porque ele chega a dizer, e muitas vezes você percebe isso em algumas igrejas, de um modo geral, onde muitos não crescem, onde a igreja não cresce espiritualmente, porque não tem amadurecimento, não tem conhecimento da palavra, simplesmente falam de Cristo porque ouviram falar, falam da Bíblia porque ouviram falar, mas não estudam, não leem, não aprofundam e ficam como crianças agitadas de um lado para o outro, indo atrás daquilo que falam, daquilo que mostram e deixando as pessoas agirem por elas. Então Paulo, ele fala para que deixemos essas coisas de menino, parar de se impressionar por coisas, né, por meninice, por ventos de doutrina, porque aquelas pessoas que andam de um lado para o outro, pessoas que passam na nossa igreja, que passam em várias igrejas procurando algo que nem elas sabem o que querem achar. Procuram uma coisa aqui e falam, essa igreja é boa, mas não tem o que eu quero. Eu quero uma outra coisa que talvez aquela igreja tenha. E ficam para lá e para cá e não se firmam, não crescem, continuam sendo meninos e continuam infantis e não amadurecem na fé. O alvo da vida cristã é nos fazer
parecidos com Cristo. O alvo da vida cristã é nos tornarmos iguais a Cristo. As pessoas têm que olhar para o cristão, olhar para mim, olhar para você e ver em você o que viram em Pedro quando estava se escondendo. Quando olhavam para ele, falavam assim, esse andava com Cristo. E ele se esconde e fala assim, não conheço. E novamente ele tentando se esconder, quando alguém o via, você de fato é seguidor de Cristo. As pessoas têm que olhar para o cristão e ver isso. E não ver aquele menino agitado para lá e para cá, andando de um lado para outro, procurando o que nem ele sabe. Né? Para isso precisamos dizer a verdade em amor e amar de fato com muita verdade. Né? Porque a verdade sem amor, ela traz prejuízos. Aquela história de eu falo a verdade, dou a quem doer, e dói mesmo, porque machuca. A verdade precisa ser dita, a Bíblia manda isso. É viver em verdade. Mas a verdade sem amor, ela dói, ela machuca, ela separa. Né? O que acontece quando dizemos a verdade sem amor? Às vezes algumas pessoas acham que a verdade ela tem que ser dita de qualquer forma, em qualquer lugar, de qualquer jeito. E a verdade sem amor, ela é dura e inflexível. E não é raro você encontrar pessoas que de fato falam a verdade. Algumas chegam a dizer que falam a verdade para machucar mesmo. Gostam de incomodar. Mas na verdade, são pessoas grossas, rudes, muito mal educadas, que não aprenderam nada sobre educação e acham que machucar é falar a verdade. Em geral, tais pessoas falam a verdade sem considerar o momento, sem considerar o que a outra pessoa está passando. Verdade que chega dura, seca, ela machuca e muitas vezes nos afasta. Né? Dizer a verdade e falar a verdade, muitos acham que é suficiente. Eu falo a verdade e pronto. Quem fala a verdade, meu pai falava um ditado, não sei se alguém conhece, quem fala a verdade não merece castigo. E realmente, a verdade tem que ser dita, mas a verdade tem que ser com amor. Então o texto nos encoraja a dizer a verdade sim, mas em amor. Porque verdade sem amor, facilmente, ela se torna injustificativa para ser grosseiro. Não, eu só falo a verdade. Isso muitas vezes traz grosserias. Eu citei um exemplo de um pastor que estava pregando, que foi conversar com duas senhoras que tinha na igreja dele, elas moravam separadas, viúva, vida independente, e duas amigas. E elas perceberam o seguinte, já somos amigas, gostamos de ficar juntas, então vamos alugar uma das nossas casas ou apartamento e vamos morar juntas. Aí acertaram tudo e foram. E uma delas chegou e avisou. Só que ela avisou o seguinte, eu sou bem geniosa, sou muito fácil não. E a outra já respondeu também, não se preocupe, eu também sou bem geniosa, às vezes sou mais educada, mas é assim, vamos lá. Com poucos dias, tiveram que cada um ir para sua casa de novo. Porque, na verdade, o que acontecia é que as duas eram mal educadas, não respeitavam o direito da outra, nem o seu limite, nem o limite de ninguém. Né? Queria falar a verdade, falar o que queria, mas não é assim que devemos viver. Cada uma foi para o seu canto e pronto. É aquelas pessoas que dizem assim, eu me conheço, então eu prefiro ficar sozinho. Não aceito a opinião de ninguém e quero que aceite a minha opinião e que acatem elas. Então, cada uma foi morar do seu lado e muitas vezes é isso que acontece conosco. É isso que acontece ao nosso redor. Né? Então, muitas vezes, a verdade ela é dita de um modo que vem para destruir. Muitas pessoas gostam de falar a verdade para machucar. Gostam de falar a verdade para botar o dedo na ferida do outro. E fica se protegendo para não ouvir verdade. Verdade sem amor, ela se torna álibi para a nossa arrogância. Alguns chegam e falam assim, eu sou autêntico, eu sou verdadeiro. Mas na verdade, são verdadeiras. Mas muitas vezes se tornam arrogantes, se tornam pessoas grossas e pessoas que outros não querem perto de si.
porque a verdade precisa ser dita, mas com amor. Verdade sem amor, ela é um álibi para que sejamos sem educação. Né? É preciso ter muito cuidado. Então, algumas pessoas dizem o seguinte: eu digo o que penso. Mas a Bíblia não nos ensina a dizer tudo o que pensamos, mas tudo o que edifica. A Bíblia manda dizer a verdade, mas a verdade que edifica. Você tem que falar tudo que edifica. No versículo 29, mais adiante um pouquinho, está dizendo o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Em outras palavras, é o seguinte: se for para falar besteira, fecha a boca. Se não for ajudar, não fale. O Lucas já fez sermão de prova mais de uma vez, né? E no seminário e no presbitério. O presbitério é mais difícil um pouquinho. E quando eu fiz meu sermão de prova, tinha um pastor que ele gostava muito de falar. E tinha um outro que gostava muito de ficar calado. E um dia eu perguntei: pastor, por que você não fala? Por que você não dá opinião? Eu falei assim: meu irmão, eu só falo quando eu posso ajudar. Quando eu não posso ajudar, eu não quero atrapalhar. Porque o que eu for falar pode derrubar o sermão, pode derrubar o seminarista, então eu prefiro ficar calado. Se o sermão for muito ruim e estiver fora do contexto, e não for bíblico, não for cristocêntrico, aí eu critico. Se não, eu fico calado. Se for bom, eu fico calado. Você pode dizer a verdade desamorosamente, trazendo desarmonia, trazendo destruição, trazendo dor, embora seja verdadeiro o que você fala, embora seja verdadeiro aquilo que eu estou levando. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas quem pensa sempre tudo o que diz. Essa frase não é minha, é de Aristóteles. Né? Ou seja, o sábio, ele nunca fala tudo o que pensa. Principalmente o cristão, irmãos. O cristão precisa vigiar. É vigiar a boca, vigiar aquilo que fala. Tem um pastor, já jubilado, de Taguatinga, ele, quando algumas pessoas falavam muito, ele falou assim: esse camarada fala mais do que a boca. Eu não sei como que é isso, não sei quem fala mais do que a boca, mas ele, parece que a pessoa falava tanto que atropelava a sua própria fala. Né? Então você pode dizer a verdade sem amor, trazendo desarmonia, trazendo destruição, embora seja verdadeiro. E, por isso, antes de falar sobre algo, quando você ouve alguma coisa, primeiro, antes de falar, hoje nós temos muitas essas notícias falsas, fake news, onde muitos grupos recebem notícias de coisas que aconteceu há muito tempo atrás. E é preciso alguém entrar e falar assim: meu irmão, você está equivocado. Não coloque isso, porque isso é notícia antiga e já foi desmentido. Essa pessoa não fez isso. Aí ele tem que entrar de novo, pedir desculpa, falar que foi um erro, que não tinha lido. E acontece muito. Pessoas que recebem algo, dá uma olhada ali no que está escrito só no título, clica ali e manda para outros grupos. Antes de falar, antes de mandar, é preciso pensar: é verdadeiro? Outra coisa, precisa ser dito? Se for verdadeiro e precisar falar, ainda precisa mais uma coisa: vai edificar? Se você vê que é verdadeiro e achar que pode ser dito, mas se não for para edificação, não precisa falar. Mesmo que seja verdade, se não for para trazer boas coisas, fica quieto, a não ser que alguém questione, e você precisa demonstrar e falar. Então, essa é a verdade sem amor, mas também existe o outro lado, que é o amor sem verdade. O amor sem verdade também ele é muito prejudicial. Se é a verdade que muitos dizem, verdade sem amor, existem muitos que acham que não podem dizer, não podem falar a verdade porque amam. É aquele irmão que está na igreja, mas está bem na igreja, participa de tudo, ajuda, contribui, dá suas ofertas, entrega o seu dízimo, mas a vida com a família é torta. A vida lá fora é torta, mas alguém fala assim: mas eu não posso falar a verdade com ele porque ele é gente boa. Né? Eu amo essa pessoa, então não posso falar para não magoar.
Isso é amor sem verdade. Amor sem verdade também é prejudicial. Acho que não pode dizer porque amam. São pais que veem os filhos caminhando para a derrota, entrando para o mundo de pecado, mas se eu falar com meu filho, ele vai ficar chateado. Não gosto de chatear meu filho. Eu vejo ele caminhando para algo errado, mas se eu corrigi-lo, ele vai ficar com raiva. Meus irmãos, o amor sem verdade também é prejudicial, não edifica, não ajuda. Alguns pais que veem os seus filhos indo para a morte, se destruindo, não os repreendem. São irmãos que temem confrontar o outro que encontra ser pecado, porque aquela pessoa é boa. Meus irmãos, o amor ele tem que ser falado, ele tem que ser visto. E essa verdade também tem que ser mostrada, né? Nós não podemos deixar as pessoas se perderem, os filhos indo para caminhos errados, o nosso irmão da igreja entrando, né, em canoa furada, entrando no pecado, sem abrir os olhos, sem falar a verdade. Nós não podemos ver o nosso vizinho se dando mal e nós achando aquilo normal e bom. Nós não podemos ver as pessoas indo para o buraco e achar que é tudo normal. Olhar para ela e falar assim, mas isso aí não é da igreja, não é crente, deixa passar fome. Não, nós precisamos amar e amar de verdade, né? Então, nós não podemos deixar de confrontar o pecado por causa do amor sem verdade. Para considerar isso, nós precisamos pensar o seguinte, é possível amar de fato sem verdade? Algumas pessoas pensam o seguinte, bom, eu amo, mas já que eu amo tanto, se eu falar a verdade vai prejudicar. Verdade não prejudica, a não ser como eu falei no início. Verdade sem amor. Aquela verdade que vem para machucar. Só para colocar o dedo na ferida. É possível amar sem verdade? A carta de Judas, lá no versículo 16, ela fala que ali tinham aduladores de outros por motivos interesseiros. Aí quando você vê alguém adulando por motivo interesseiro, parece coisa de política. Parece coisa de alguém que quer ajudar, mas na verdade há só interesse por trás. Pessoas que estendem a mão, não para ajudar, mas para pegar o que o outro tem. São aduladores, interesseiros e que não estão preocupados em amar de verdade, não estão preocupados em saber o que de fato o outro necessita. Em Provérbios 26, versículo 4 e 5, nós vemos aí um curioso paralelismo, antitético, né? Que parece que não bate, parece que há parece que a Bíblia está contra ela mesma. Está dizendo o seguinte, não responda ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faça semelhante a ele. Aí vem em seguida, ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, não responda ao insensato e logo em seguida, ao insensato responde segundo a sua estutícia. Aí, quando algumas pessoas leem isso aqui isolado, para responder ou não responder? É para falar ou não? Se alguém vem com mentiras, eu posso repreender ou não repreender? Se o camarada se acha muito esperto, querendo dar um golpe, eu vou falar com ele ou não? Ao insensato, não responda ao insensato segundo a sua estutícia. Ao insensato, responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Quando se lê superficialmente, nós podemos, às vezes, imaginar que trata-se de uma contradição bíblica. E alguns chegam a falar, a Bíblia fala uma coisa aqui e logo em seguida fala outro contrário. Não, não tem contradição. O que nós podemos perceber aqui é que há situações em que, de fato, nós precisamos calar. Às vezes as pessoas falam uma besteira tão grande que você não tem o que falar. É calar a boca, porque você vai dando espaço para aquela pessoa. É como se alguém falasse alguma coisa e você fosse dando ibope, né? Para ela crescesse cada vez mais e aquilo
mesmo que não fosse uma verdade, parecesse ser, né? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: ouve, se for preciso falar, você fala. Se não for preciso, cale a boca, não responda, não dê corda, né? Então, quando se lê superficialmente, pode até imaginar isso. Mas, na verdade, é isso que ele está ensinando, que há situações que não vale a pena responder. Meus irmãos, tem hora que nós precisamos calar. Tem hora que é preciso sair mudo. Quando alguém te confronta com alguma coisa que não vai valer a pena ficar discutindo, não discuta. Mas tem horas que é preciso falar. E essas horas que é preciso falar, é hora que você fala e fala a verdade bíblica, fala de amor. Quando, por exemplo, quando alguém chega, muitos pedem ajuda nas ruas, principalmente agora, você encontra gente falando várias situações, que está passando fome, que os filhos estão passando fome, que muitas vezes você percebe que aquilo é verdade. E muitas vezes nós percebemos que é lorota, é conversa fiada, é mentira, porque estão querendo levar alguma coisa de qualquer jeito. E muitas vezes nós encontramos pessoas que realmente, elas querem falar, quer que você ouve, mas elas também querem ouvir, além de receber algum bem material, cesta básica ou dinheiro para ajudar em alguma coisa, elas querem ouvir de você algo que pode trazer esperança. E é nessa hora que nós precisamos falar a verdade com amor e mostrar a elas: olha, existe um Deus que pode tirar você dessa situação. Existe um Deus que mandou seu filho para morrer por nós e você não precisa ficar mendigando. Procura esse Deus. E alguns chegam a perguntar: mas onde eu encontro esse Deus? Meus irmãos, vale a pena dizer que existem hora de falar, e quando se ama e a verdade é dita, tal verdade pode doer. Quando se fala a verdade com amor, mesmo que dói, mesmo que vá doer, é uma dor terapêutica. É aquela dor de algo que você precisa fazer. Uma fisioterapia, por exemplo, eu acho o troço mais chato e mais enjoado que tem para fazer. Mas tem hora que precisa fazer. Você sai dele cansado, doendo, enjoado, toma tempo, mas se for indicação médica e precisar fazer, tem que fazer. É como aquela injeção que você vai tomar e esquecer de todas as outras dores, porque ela dói mais do que tudo. Mas ela é terapêutica, precisa. Então são aquelas coisas que precisam fazer e não pode deixar para depois, porque a verdade pode até doer, mas ela é terapêutica. Provérbio 27:6 diz o seguinte: leais são as feridas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. As feridas feitas por quem ama, elas são leais, são verdadeiras. Porque quem ama de fato ao seu irmão, ao seu próximo, ao cônjuge, ao filho, mesmo que vá fazer ferida, ele vai falar a verdade e com muito amor. Porque aquela verdade seca, sem amor, é como uma faca que ela penetra e causa muito dano, né? O objetivo, né, disso tudo que Paulo está falando, o texto, o propósito claro, está no versículo 15, a parte B, para que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Tudo que Paulo está falando, vocês precisam entender isso, o amor, a verdade, para crescer em Cristo. Porque a igreja, ela não cresce só enchendo de pessoas. A igreja não cresce só trazendo pessoas, fazendo eventos e fazendo festas, como muitos pensam. A edificação, falando a verdade, mostrando a verdade e amando as pessoas, a igreja cresce em amor e em verdade. E quem conhece o Evangelho de fato e de verdade, ele não vai deixar, ele não vai querer que ninguém vá para o caminho errado. Qual pai que quer ver um filho sofrendo? Qual pai, o irmão que quer ver o seu irmão se dando mal aí no mundo porque não segue a verdade que é Cristo? Como o contexto é de infantilidade daqueles cristãos que estavam sendo atraídos a todo vento de doutrina,
nós podemos afirmar que devemos tratar aqueles que estão sendo conduzidos por mentira, engano, com amor, para que eles retornem. Porque muitas vezes o que nós pensamos é o seguinte: tá, já falei uma vez, já falei duas, mas eu tenho falado com aquela pessoa, mas ele quer se enveredar por caminhos que vai dar em lugares ruins. São caminhos que não conduzem a nada, mas querem ir. E muitas vezes nós não queremos mais falar com aquelas pessoas, mostrar o caminho da verdade. Muitos não falam da verdade do Evangelho. Muitos pregam, não falam em respeito à fé de um descrente e de um suposto amor enganoso. Outros declaram a verdade do Evangelho de uma forma condenatória, brutal, onde aquelas pessoas acham que precisam falar a verdade e apontam o dedo e fala: se você não fizer isso, você está no inferno. Tá, a Bíblia fala isso mesmo. Quem não aceitar a Cristo, quem não andar no caminho, quem não estiver com Deus, está condenado. Mas não é você que vai fazer isso. Não é você que vai colocar no inferno e tirar do inferno. Só tem um que tem poder para isso, que é Deus. Só Ele, mais ninguém. E muitas vezes o Evangelho, ele torna um Evangelho pesado. Eu acho que eu já falei, já dei um exemplo mais de uma vez de um presbítero da nossa igreja que trabalhava e ele gostava de pregar o Evangelho, ele gostava de fazer amizades e conversando com as pessoas que eram descrentes e mostrar a elas o Evangelho. E ele fazia isso, ia trabalhando e conversando, e uma vez uma pessoa chegou e bagunçou tudo que ele tinha feito. Com 2 ou 3 palavras, destruiu uns 3 meses de pregação do Evangelho. E aquelas pessoas saíram de perto dele e falaram assim: por isso que eu não gosto de crente, por isso que eu não vou na igreja crente, e por isso que vocês estão perdendo, porque vocês não respeitam. Porque uma outra pessoa, de uma outra denominação, chegou falando a verdade. Só que a verdade que machuca, que dói e que afasta as pessoas. Né? Então, se você não largar esse santo, não largar essa igreja, não largar essa pessoa e continuar desse jeito, você está no inferno e apontou para o outro. E você também. Porque vocês estão fazendo tudo errado. Né? Então, muitos não falam a verdade do Evangelho em nome de respeito à fé do outro, enquanto que outros pregam um amor, pregam o Evangelho de uma forma condenatória, só porque o outro pensa diferente. Nesse caso, a verdade do Evangelho está sendo dita de forma impiedosa e dura. O Evangelho não pode ser aquele Evangelho também que mamão com açúcar, onde você pode tudo, é tudo tranquilo, é tudo fácil, porque nós temos que mostrar a verdade também, que o próprio Cristo falou: no mundo tereis aflições, você vai passar por dificuldade, vai enfrentar batalhas, mas ao final você terá a coroa de glória. Ao falar do Evangelho, não deixe de comunicar as verdades, mas fale com amor. Não deixe de dizer a verdade em nome de um amor que permite que as pessoas sejam levadas pelo seu engano a uma vida eterna, no caso aqui não a vida eterna, mas para a morte eterna, né? Onde a pessoa está seguindo por um caminho que não tem volta e em nome de uma religiosidade ou de uma religião que nós achamos que é a perfeita. Se você não estiver na minha igreja, você está condenado. Se você não for naquele lugar, você está condenado. Se você não fizer, muitas vezes, o evangelho que nós queremos pregar e queremos que as pessoas aceitem, é um evangelho condenatório. Né? E essas duas coisas, né, que a gente pode chamar de binômio aí, amor e verdade, precisam andar sempre juntos. Não dá para separar amor e verdade. O texto afirma que quando a verdade e o amor são comunicados, acontecem algumas coisas. Botei aqui 4 delas. Ajuste, que está no versículo 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Corpo ajustado. Né? Quem conhece carro, quem anda de carro, quem já viu o motor funcionando, sabe que as peças precisam estar bem ajustadas. Se uma peça estiver fora do lugar, não vai funcionar legal. Ao montar o motor, as peças precisam estar bem ajustadas, uma com a outra. Se tiver uma fora do lugar ou folgada, não vai funcionar. Assim é o corpo de Cristo.
Nós precisamos estar ajustados um com o outro, né? Precisamos encorajar, admoestar, ajudar. Mas também existe a consolidação, que está falando bem ajustado e consolidado. A obra de Cristo se consolida através do auxílio de toda a junta. É um ajudando o outro. Observe como é perfeito o corpo humano. Meus irmãos, quando você olha, percebe como é formado o corpo humano, quando as crianças nascem, você olha, é a coisa mais perfeita que você pode imaginar. Nenhuma máquina, nenhuma cópia funciona perfeitamente igual ao corpo humano, porque ele é consolidado. É exatamente essa figura do corpo humano que é usada para a igreja, que é o corpo de Cristo. Mas também existe a cooperação, segundo a justa cooperação de cada parte. Cooperação é todos trabalhando junto no mesmo objetivo. Não dá para a igreja querer crescer, um indo para lá e outro indo para o outro lado. Um pensando de um jeito e outro querendo de outro. É preciso cooperação. Membros do corpo possuem uma unidade, não podem conspirar contra o seu próprio corpo. Não podem conspirar contra si mesmo. Se eu ferir meu irmão, eu estou me machucando. Então, por isso, ao falar a verdade dura e seca e sem amor, eu estou machucando o próprio corpo, né? E a edificação. Efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Com ajuste, com consolidação, com cooperação, o corpo se edifica. Assim é a igreja de Cristo. É preciso trabalhar junto, é preciso estar junto, é preciso estar ajustado. Aí algumas pessoas falam, mas eu não me dou bem com aquele que está ali, não. Meu irmão, se você não dá bem com o seu irmão que está na igreja, que faz parte do mesmo corpo, aí fica difícil. Não estou dizendo que nós temos que ser todos iguais, né? Posso discordar, alguém pode discordar da minha opinião, do jeito de fazer, mas pode chegar com amor e falar a verdade. Então, meu irmão, assim não dá certo, se você fizer assim dá melhor. É mais fácil, né? Muitas vezes, nós não queremos ouvir aquele que tem mais experiência, ou que sabe mais mesmo. Conheci um profissional, na época da telefonia, que era discada, aquilo tudo, e esse rapaz trabalhava na empresa telefônica de Brasília. Acho que era Telebrasília na época. Ele foi ao ministério para consertar uma mesa daquela gigante que estava lá. Abriu o mapa ali, o projeto, e começou a olhar. Aí chegou um ajudante dele e falou com ele, se você tirar essa peça daqui, botar ali, e tirar aquela e botar para lá, vai funcionar perfeitamente. Ele só olhou para nós e disse, quem é você, rapaz? Você chegou agora. Você não entende do projeto e nem da mesa. Aí diz ele que falou e depois passou um tempo, o dia inteiro pelejando, não conseguiu dar jeito. E ele chamou o rapaz, o que mesmo que você falou? O que eu tinha que fazer? Ele falou assim, trocar essa peça, trocar aquela e aquela outra. E ligar esse fio ali por trás e ele fez, acabou o problema. Resolveu. Né? Então, é muito bom ouvir opiniões. Porque muitas vezes os experientes acham que não precisam ouvir. Então, os dons exercitados apropriadamente no corpo trazem maturidade espiritual, unidade na fé, identificação com Cristo. E assim deixamos de ser crianças, nós crescemos ouvindo opiniões, ouvindo as pessoas que sabem fazer e que querem fazer. Né? Nós paramos de agir com imaturidade, deixamos de ser meninos, crianças, amadurecemos a fé e a emoção para a glória de Cristo. E tudo que temos que fazer tem que ser para a glória de Cristo, para a glória de Deus. A verdade dita sem amor, de qualquer jeito, destrói o corpo. A verdade, às vezes jogada de qualquer jeito, machuca. A verdade dita com amor e em amor, ela edifica o corpo. Ela sara, ela é terapêutica. Então, você que faz parte desse corpo, você que faz parte do corpo de Cristo, fale a verdade. Olhe na Bíblia, fale a verdade de fato, mas a verdade falada com muito amor faz muita diferença. Então, se você faz parte desse corpo, se você ama o seu irmão,
Se você ama as pessoas que te cercam, não fale a verdade para machucar. Fale a verdade com amor, que se machucar, vai sarar logo e ela não vai te abandonar, não vai te deixar para lá. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos de fato, irmãos, viver essa verdade. Viver em Cristo, viver nesse corpo, fazer parte da vida dos nossos irmãos. E quando fala-se em corpo, quando essa mão machuca, quando dói aqui, essa aqui também percebe. E muitas vezes, se você machuca o dedo, dói tanto que a cabeça dói também. Então, um membro do corpo, estando doente, o outro também pode sofrer consequências. Então, o corpo de Cristo precisa estar bem ajustado, consolidado e cooperando com o outro para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. E que assim Deus possa estar nos abençoando para que de fato possamos ser verdadeiramente amados e amando de verdade uns aos outros. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor colocou no nosso coração a verdade, o Senhor tem nos ensinado o caminho que devemos andar, o Senhor tem nos ensinado, Pai, também a ser ajustados com nossos irmãos, amando de verdade e confrontando, Pai, aquelas pessoas que têm trazido engano, têm tentado, Pai, desviar-nos da verdade. Abençoa a Tua igreja aqui nesse local, abençoa os irmãos que aqui participam, para que possam crescer cada dia mais no conhecimento dessa verdade. Abençoa-nos, ó Pai, agora de volta aos nossos lares, que possamos, ó Pai, seguir em segurança. Esteja conosco também durante mais uma semana de trabalho. Abençoa aquelas pessoas que estão enfermas, impedidas também de estar na Tua casa. Nós oramos pedindo as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém.